Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar primeiro o doutor Maurício. Eu acho que eu fui seu estagiário. Não foi estagiário, não. Eu acho que eu fui seu estagiário. Se a memória não falha, pela idade, inclusive, é provável isso. Agradecer a Simone Neri o convite, a Coutinho, parabenizar pela palavra, agradecer a companhia, a Emília, sempre uma alegria estar ao seu lado. Vejo aqui na plateia amigos, Leandro, Michel, vejo lá atrás o doutor Judásio Rodrigues, abraço a todos. Uma alegria muito grande estar aqui hoje na Faculdade Universo, tratar de um tema que eu acho muito interessante, Simone, que eu comecei falando para o jovem advogado, mas que se aplica perfeitamente ao estudante, ao futuro advogado e até mesmo aquele que não vai seguir na profissão. Eu acho que esse é um tema que eu chego a dizer que excede a questão profissional. É uma questão de postura em relação à vida. Falar sobre a possibilidade de enfrentar e vencer as dificuldades no início da profissão. Eu comecei justamente por isso. Porque nessa tarefa de ordem, Coutinho, que a gente que roda muito esse estado, que roda desde sempre, desde 2013, nós estamos aí rodando muito. O que mais a gente vê é a dificuldade que tem, especialmente os jovens advogados, de se estabelecer na profissão. Não é fácil, é muito difícil para nós mais velhos. Imagine para quem está começando. E eu comecei a refletir. Olha, o discurso que se vê aí fora é sempre um discurso de desestímulo. É o discurso da dificuldade, é o discurso da impossibilidade. Eu pensei o seguinte, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o discurso da esperança. Eu vou fazer o discurso da possibilidade. Eu vou fazer o discurso para que as pessoas possam acreditar que é possível sim se estabelecer na vida e na nossa profissão. Eu costumo dizer o seguinte, em qualquer profissão, existem premissas para o sucesso, qualquer uma. Mas são premissas que, na minha concepção, elas são aplicáveis a todas as profissões, não apenas a nossa. E as duas premissas que eu digo, Simone, as duas primeiras premissas, são muito simples. Ética, estou falando para Emília e Simone, que são baluartes do nosso Tribunal de Ética. Ética é a primeira premissa. Não é possível você ter sucesso profissional, pelo menos como eu entendo que é sucesso profissional, Michel, sem você ter ética. Eu vejo muita gente, muitas vezes, alcançar isso aqui e não ter sucesso, porque passa na rua e nem a família respeita, nem o filho muitas vezes respeita, a esposa, porque sabe que muitas vezes está conquistando algumas coisas sem a ética. O Coutinho fez uma palestra aqui, abordou alguns pontos, e a verdade é essa. Quantas pessoas hoje, Brasil afora, estão alcançando algum nível de sucesso pelo caminho mais fácil? Muitas. Eu acho que esse não é um caminho. E a nossa profissão, a advocacia, é uma das profissões em que a ética é mais exigida, em que a ética é mais necessária, em que a regulamentação da profissão é mais exigente. Então, esta é a primeira premissa. A segunda premissa é o trabalho. Eu não acredito em sorte. Sorte, tem gente que tem sorte sim. Eu tenho um colega de turma meu que com 6 meses de formado, 6 meses, eu não estou dizendo 6 meses, mas eu não sei se ele já estava formado no final da faculdade. Com 6 meses de formado, o funcionário da casa dele acertou na Mega Sena e teve um prêmio questionado. E ela só confiava nele. Ele, com 6 meses de formado, ele pegou uma causa milionária. Isso é sorte. Agora, dessas existem quantas na vida? Poucas. Eu acredito, portanto, no trabalho, no sangue no olho, na dedicação. Uma frase que eu carrego comigo sempre. O único lugar do sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. Então, quem tem ética, quem tem trabalho, com certeza, gente, com certeza, tem grandes chances sim de se
estabelecer na nossa profissão. E aí eu digo para vocês, tem gente aqui que já está perto de começar a atividade profissional, aqueles que já estão no final do curso, e devem ter aquela dúvida, eu vou para o concurso, eu vou advogar, e aqueles que querem advogar muitas vezes têm sempre aquela dúvida. Porque a parte mais difícil é essa, é começar. A parte mais difícil é acreditar que vai dar certo. Porque as pessoas, em geral, têm uma coisa chamada zona de conforto. Observe a seguinte situação. O cara às vezes está numa situação muito ruim, uma situação muito difícil, e ainda assim ele tem uma zona de conforto. Eu tenho um exemplo que eu cito sempre, que é um exemplo citado do meu professor Leandro Carnal. Ele conta a história de uma professora dele do doutorado. Essa professora, ela foi torturada, Leandro, no regime militar. E ela narra que ela tinha zona de conforto na prisão. Eu não consigo imaginar como era, não conseguia imaginar como era a zona de conforto na prisão. E ela explicou, ela disse o seguinte, ela era torturada. Em determinado momento, ela se acostumava com algum tipo de tortura e tinha pavor da troca de plantão. Porque a troca de plantão podia trazer uma coisa muito pior para ela. Ela não queria mudar, ela queria ficar com aquele torturador que ela tinha se acostumado. E na vida muitas vezes acontece isso. Nós estamos muitas vezes numa situação, pode até não ser uma situação muito boa, mas as pessoas têm medo de arriscar, têm medo que a situação se torne pior. E por isso muitas vezes ela sequer inicia na profissão. E ela sequer inicia porque ela tem a grande dúvida. A grande dúvida é a seguinte para quem vai advogar. Se não fosse essa dúvida, todo mundo advogava. A dúvida é, será que eu vou conquistar cliente? Será que eu vou ter cliente? Você está confirmando aí porque está concordando, né? É verdade. Se todo mundo tivesse a certeza que ia abrir um escritório aqui no Mundo Plaza ou no comércio ia ter cliente, todo mundo era advogado, não tem dúvida. Mas a pessoa tem essa dúvida. E eu vou dizer a vocês que estão começando aqui agora, o cliente chega. O cliente chega. Agora, o que é necessário para ter o cliente? Não existe uma receita de bolo. Não é simples assim. Faça isso, assim, assado, você vai ter o cliente. Mas depende de você. Depende do posicionamento. Doutor Luiz Coutinho tem uma carreira brilhante. Começou em Itabuna, ainda estagiário, já trabalhando, depois veio para cá. Ele não virou Luiz Coutinho da noite para o dia, não. É uma construção. Mas depende de você. Porque o advogado, ele depende do posicionamento que ele tem na vida dele. As pessoas precisam saber que ele é advogado, qual a especialidade dele, o que ele faz, as vitórias que ele conquista, a especialidade que ele tem. Eu conto um caso de uma amiga minha, uma pessoa muito próxima, 20 anos de formada, e uma profissional com especialização, uma profissional do mais alto nível. E ela tem um tio, mas não um tio distante, não. Ela tem um tio bem próximo, que é dono de uma das maiores empresas da Bahia. Uma empresa que contrata advogado da área civil, trabalhista, ambiental, penal, tributário, consumidor. A empresa que contrata escritório Simone, todas as áreas. E o tio, ela está com o cara todo sábado, todo domingo, com muita proximidade. Esse cara nunca tinha contratado ela. E ela sempre comentava comigo. Nunca, poxa, não é possível, já tentei, já fiz, já aconteceu. Perfeito. Um dia, eles tiveram um problema familiar. E ele estava fora. Quem resolveu o problema foi ela. Ela resolveu com competência, com maturidade. Quando ele voltou, que ele viu o tamanho do problema, ele viu quem tinha resolvido e como resolveu, viu que ela era competente, chamou ela. Minha filha, parabéns. Você realmente trouxe uma grande profissional. Próxima oportunidade que eu tiver aqui na empresa, eu vou lhe contratar. E aí, Leandro, eu faço uma pergunta para você. De quem foi a culpa de não ter sido contratada durante 20 anos? A culpa foi dele, que era dono da empresa e não contratou a sobrinha, que ele podia tanto ajudar, viabilizar na profissão? Ou a culpa foi dela? Não foi dela, porque ela não soube mostrar a quem estava do lado dela a capacidade dela.
ela não teve a condição de mostrar a quem estava ao lado dela que ela era capaz, que ela tinha condições de atender ele de uma forma muitas vezes melhor do que os colegas que ele contratou. Então, a primeira coisa que o advogado precisa fazer é se posicionar no mercado, se posicionar nas coisas mais simples. Os inimigos não nos contratam. Quem nos contrata, quem nos indica são os amigos, são as pessoas que nós conhecemos. Então é preciso que essas pessoas saibam quem somos nós, saibam o que fazemos. Muitas vezes, Emília, eu não saio distribuindo cartão na rua, não posso chegar aqui distribuindo cartão ao Fabrício, e tal. Pode ser assim, mas muitas vezes eu vou para um aniversário do colega de meu filho na escola, eu estou eventualmente conversando com os pais dos colegas dele. É óbvio que durante uma convivência de 3, 4 anos, eu tenho que ter alguma oportunidade de dizer que sou advogado, de dizer que tenho um escritório, que o meu escritório atua em tantas áreas. Então o meu network é que vai fazer com que eu tenha clientes. Se eu não fizer isso, eu nunca serei contratado. Não existe. As pessoas não adivinham o que eu faço. Então é preciso que vocês que vão começar tenham esse posicionamento. As pessoas têm que saber, as pessoas do seu convívio social têm que saber, olha, que você está perto de formar, que você está se dedicando, quando passa no exame de ordem, que você passou no exame de ordem, que fez uma boa prova, que você está fazendo uma especialização, que você estagiou no escritório tal, que você tem uma expertise em tal área. Porque quando as pessoas souberem disso, as pessoas vão lhe contratar, as pessoas vão lhe procurar, as pessoas vão lhe indicar. Você não poderá, de forma nenhuma, esperar de braço cruzado que as pessoas saibam quem é você, o que você faz. Não é possível. Assim nunca vai dar certo. Agora, se você desenvolver o seu network de forma a que as pessoas saibam, com certeza vai dar certo. O cliente chegará. E o cliente chegando, Emília, eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo: o tempo é nosso amigo. O tempo é amigo do advogado. Coutinho, você hoje, Coutinho é um dos maiores criminalistas da Bahia, do Brasil, sem dúvida alguma. Coutinho, você acha que hoje você tem o mesmo conhecimento de quando você se formou há 30 anos atrás? 30 não, é brincadeira, foi 22 anos atrás. Você tem o mesmo conhecimento? Claro que não. Hoje eu tenho certeza que não sei o que eu sabia, mas naquela época eu sabia a zona toda. Mas você tem muito mais... O tempo amadurece, faz com que a gente evolua. Tem muito mais conhecimento hoje, você tem muito mais experiência, você ganhou muitos processos e com o que você ganhou, o cliente quando chega hoje, você tem muito mais facilidade de ler as coisas. O seu network hoje é muito melhor do que era quando você se formou. Você hoje tem muito mais processos e você hoje, quando lhe procuram, é um pouquinho mais caro. Mas é verdade, é caro. Você acha que o valor dos honorários dele hoje podem ser o mesmo com o gabarito que ele alcançou de quando ele se formou? Não, claro que não. Porque o tempo, gente, corre a favor do advogado. Ele construiu a carreira dele. E porque ele construiu a carreira dele, ele teve a condição de hoje ter uma condição melhor. E eu vou dizer mais a vocês. A chance que um advogado tem de ganhar, quando trabalha certo, Emília, de ganhar cliente, é muito maior do que a chance de perder cliente. É simples. Todo mundo perde cliente. Quem disser que não perde cliente, está mentindo. Você perde o cliente muitas vezes porque o cliente quebrou. Você perde cliente muitas vezes porque o cliente tem um filho que se formou em direito. Tem vários motivos. Mas é muito difícil um cliente tirar o seu advogado quando ele presta um bom serviço. É quase raro. É quase raro. Então, se você tem um escritório e você presta um bom serviço, raramente você perderá um cliente. Ou seja, a sua carteira está engordando. A chance de você ganhar um cliente é sempre maior do que a chance de você perder um cliente. Então eu digo agora a vocês, diante disso, vocês começaram a advogar, estão investindo no tempo de vocês, estão
aumentando a sua advocacia. E aí eu vou dizer uma coisa que eu acho muito importante, principalmente para quem vai começar: organização, planejamento. Eu fiz essa palestra outro dia em Eunápolis, e aí no meio da palestra eu perguntei a um colega nosso que parecia ser alguém que estava começando. Eu disse: você daqui a 5 anos, como é que você, o que é que você gostaria? Ele disse: olha, eu quero ser especialista em direito tributário. Eu disse: especialista em direito tributário? Aí eu perguntei: aqui em Eunápolis tem outros? Ele disse: não, tem pessoal que faz, mas especialista mesmo, bom na área, 100% tributário não tem, porque é misturado, faz várias áreas. Eu digo: ah, mas você quer ser então especialista? Eu sei, ok. Aí eu parei e perguntei: você está fazendo alguma especialização em direito tributário? Ele disse: não. Você está escrevendo sobre a matéria? Ele disse: não. Você vai fazer mestrado na área? Ele disse: não pensei nisso. Ou seja, ele quer que caia do céu. É verdade, não cai do céu, gente. É planejamento. Se você quer ser criminalista, se você quer ser tributarista, você tem que fazer um planejamento da sua carreira. O que é que eu vou fazer para ser referência em direito tributário? Olha, eu tenho que começar fazendo a especialização, eu tenho que ver qual é a especialização boa, eu tenho que depois, se eu quiser a vida acadêmica, eu quero fazer um mestrado, eventualmente entrar na faculdade, mas se eu não quiser a vida acadêmica, eu tenho que escrever artigos mostrando a minha aptidão para a área, eu tenho que começar a me manifestar nos temas todos de alterações legislativas sobre direito tributário, e ao longo do tempo você vai se tornando referência. Não cai do céu. As pessoas às vezes querem que caia do céu. Dizem assim: olha, eu vou ser um advogado e a partir de hoje eu vou ter sucesso profissional. Não é assim. Requer planejamento. Eu digo isso a todo mundo. É possível. Agora, pense daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e construa um plano de ação para você chegar onde você está. Muitos de vocês hoje estão aqui hoje na faculdade, mais velhos, estão fazendo uma segunda formação, ou até uma primeira, muitas vezes mais velhos, porque vocês planejaram. Vocês em algum momento disseram: olha, eu vou fazer direito, porque se eu fizer direito eu vou fazer um concurso, ou vou advogar. Isso é um planejamento. E dentro da profissão é a mesma coisa, porque não se encerra com a formatura. Não se encerra. Nós precisamos. Eu faço isso profissionalmente. Digo: olha, daqui a 5 anos eu quero que o escritório seja assim, assim, assado. Senão não dá certo. E aí, seguindo essa linha de organização, eu vou correr para não atrasar o tempo da doutora Emília, estrela principal de hoje, e dizer o seguinte: ainda nessa área, nessa fase de organização, tem uma coisa que é fundamental, chama-se sustentabilidade financeira. Não é possível, em qualquer atividade, você ter sucesso profissional, se você não tiver, tá bom, deixa eu. Se você não tiver sustentabilidade financeira. Eu cito o exemplo de uma barraquinha de fruta. Se a gente tiver aqui na frente uma barraquinha de fruta e ele vender banana, se a banana apodrecer, Boca, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que repor o estoque. Para ele repor o estoque, ele tem que ter o quê? Caixa. Porque se a banana apodrecer e ele não tiver caixa, ele não vai vender mais nada, porque não tem como comprar. Em qualquer atividade da vida é assim. Coutinho tem um escritório de advocacia. Hoje é impossível você atuar no escritório de advocacia sem você ter um servidor legal no escritório, sem você ter um scanner legal, sem você ter equipamento de informática. Agora imagina que o escritório de Coutinho hoje o escritório dele atua aqui, atua em Brasília. Imagine que o servidor do escritório dele quebrou. Ele vai esperar o cliente pagar no mês que vem para ele comprar outro servidor? Vai parar 30 dias? Não pode. Ou seja, ele tem que ter lastro financeiro para suportar essas circunstâncias. O cliente eventualmente não pagou, o cliente atrasou, que é normal para todo mundo. Ele não vai pagar o salário da secretária dele, a remuneração dos estagiários dele, dos colaboradores dele, vai ficar. É impossível. Quer fazer um curso no exterior, porque acha, dentro da linha de planejamento, se ele fizer
um pós-doutorado, já é doutor, se ele fizer um pós-doutorado vai ser bom, ou seja, ele vai esperar do dinheiro do mês. Então sustentabilidade financeira é fundamental. E aí eu digo mais, para quem tem sócio, duas coisas têm que ser feitas. Primeiro, regra clara com o sócio, como tirar dinheiro, quanto tirar dinheiro. O acertado nunca cabe. O acertado é para ser cumprido. Se você acertou com o seu sócio, que é assim, assado, que vai tirar, não tem discussão. Agora não acerte não. Você vai ver quando o dinheiro pingar, a briga que vai dar. Na miséria não tem briga não, mas no dinheiro tem. Então tem que acertar antes. E outra coisa, tem que separar o escritório da pessoa física. Você não pode fazer com que um tenha dinheiro e o outro não tenha. O que é do escritório, que é da pessoa física, é da pessoa física. O que é que eu acho razoável? Eu acho que se você vai ter o seu faturamento, você vai deixando uma parte para o escritório, vai fazendo uma poupança ali no escritório para fazer frente às despesas extraordinárias, fazer frente ao investimento que você quer fazer. Eu acho essa questão da sustentabilidade financeira fundamental. Outro ponto importante, e acho que Emília poderá abordar isso muito melhor, é a questão do marketing jurídico. O marketing jurídico, nós não podemos propaganda. Propaganda, o advogado não pode fazer propaganda. Agora, marketing jurídico é uma coisa que é possível fazer sim, de uma forma muito tranquila. Primeiro, porque eu acho que um advogado, Simone é professora, Simone pode escrever um artigo no jornal, pode, de certa forma, se apresentar suas ideias, a forma como ela pensa, de forma ética. Ou seja, isso é uma forma de marketing jurídico. Simone pode eventualmente dar uma entrevista, a papelaria de um escritório, uma coisa simples, Hoje, o cliente mais humilde que seja, morando lá num lugar mais simples que seja, no interior do estado, muitas vezes sem TV direito, ele na hora que vai procurar um advogado, ele consultou a internet, todo lugar tem um Wi-Fizinho, ele consultou a internet, visitou 3, 4 escritórios ali, contratou o que é mais bonito, contratou o que teve uma apresentação melhor. Nos dias de hoje, eu não consigo entender, muitas vezes, as pessoas se estabelecerem, sem uma apresentação mais arrumada. Eu acho que é uma coisa simples, uma coisa fundamental. Redes sociais é outra coisa fundamental. Todo mundo tem rede social. É rara a pessoa que não tem rede social. Se eu pergunto quem aqui, eu vou perguntar quem não tem. Quem não tem rede social aqui? Só um, tá vendo? Só um. Todo mundo tem rede social. Você também não? Você tem. Só quem não tem é ele que está filmando ali. Agora, agora deixa eu fazer uma pergunta. Você está dizendo que não tem rede social. Você está filmando aonde? Não, mas você está filmando. Você tem uma rede social fake, então. Vou passar adiante. Me desculpe. Então a rede social é importante. Você observe, Coutinho. É a forma como a gente se apresenta para o nosso cliente. Porque o nosso cliente, uma pessoa que nos indica, está nos vendo ali. Como eu disse antes, o inimigo não nos indica. Então, quando você postar uma coisa ali na rede social, pense, é assim que eu quero que o meu cliente me veja? Porque ali nós estamos formando a nossa imagem perante os nossos potenciais clientes. E a nossa família, os nossos amigos, as pessoas do nosso ciclo é que nos indicam. Então, se você quer formar aquele conceito, continue postando da forma como você está fazendo. Mas toda vez que for postar, pense. Esse tipo de postagem aqui ajuda na formação do meu conceito profissional. Eu acho isso fundamental, porque as redes sociais hoje têm um impacto muito grande. E eu já concluindo, vou dizer para vocês o seguinte: nós temos hoje um dos mercados mais competitivos de todos os tempos. Se chegar hoje aqui uma empresa na Bahia para contratar um escritório, seja na área trabalhista, ou na área do consumo, ou na área tributária,
Eu garanto a vocês que, sob o ponto de vista técnico, ele vai ter 200, 300 e às vezes 500 escritórios com condição de prestar um serviço tecnicamente bom em condições semelhantes. O que é que eu quero dizer isso com vocês? Que a competência técnica hoje, no mercado competitivo que a gente tem, é premissa. Salvo um problema fora da curva, que tem que contratar o ultra especialista, para 95% dos problemas, na média, o serviço técnico não é quem faz a diferença. Você pega a área trabalhista, uma área simples de ver, atua na área trabalhista. Eu posso estar aqui de cabeça 30, 40, 50 escritórios que prestam um serviço tecnicamente maravilhoso, que não vai fazer diferença nos processos, se for um ou se for outro. Em 99% dos casos, a competência técnica é premissa. Mas nós descuidamos em algumas coisas que fazem hoje a diferença. O cliente, Emília, o cliente não lê o recurso de revista que você passou a madrugada estudando. Ele não lê. Agora, não responda ao zap que ele mandar, lhe perguntando uma coisa. Chega atrasada na reunião. Chega esbaforida para a audiência, perguntando ao preposto o que é que aconteceu. Se isso ficar acontecendo 1, 2, 3 vezes, você vai perder o cliente. Atendimento. O resumo disso é isso. O que faz diferença hoje é o atendimento. Quando você dá um atendimento ao cliente, ele fideliza com você. Busque parcerias. Você é da área criminal, normalmente, outros advogados é que vão lhe indicar. Busque parceria com outros advogados. Pense fora da caixa. Cria soluções, é possível. Eu cito sempre o escritório de Pernambuco. O escritório de Pernambuco, que aí eu vejo a questão das oportunidades, que ele criou uma oportunidade. O que é que ele fez, Simone? Veio a transposição do Rio São Francisco. Você sabe o que foi que esse cara fez? Ele observou aonde ia ficar o canteiro de obras. Identificado o canteiro de obras, ele montou o escritório dele lá. Ninguém entendia, não veio do nada. Anos depois, paralisaram as obras. Quantas reclamações esse cara pegou? Esse cara enxergou anos na frente de todo mundo. Porque ele criou a oportunidade, ele viu a oportunidade na frente. Nós temos aqui na Bahia, na região de Luiz Eduardo Magalhães, uma série, lá tem tudo, até baiano. Mas se a gente vê gaúcho, paranaense, catarinense, criando oportunidades, porque existem oportunidades, as pessoas estão criando as oportunidades. E também, digo a vocês, para concluir, existem as oportunidades disfarçadas. Diante de um problema, muitas vezes, a gente tem uma situação adversa e muitas vezes as pessoas se escondem debaixo da cama diante da adversidade e fogem do problema. Quando muitas vezes o problema pode nos levar a uma solução melhor, pode nos levar a um caminho muitas vezes melhor. E eu cito um exemplo, cito 2 exemplos dessa história. O primeiro, alguém aqui assistiu o filme A Fome de Poder, a história da McDonald's? Você assistiu, você tem participação maravilhosa. Viu, Simone? Qual é seu nome? Já não merece 10, está participando bastante. Maurício? Não é Maurício. Mas a cara dele não foi de 10. O exemplo do McDonald's é maravilhoso. Uma é a história da McDonald's. Um cidadão, vendedor de liquidificador industrial, rodava os Estados Unidos inteiro para vender liquidificador. Ele conseguia vender 6 por ano. Uma dificuldade para vender o liquidificador. Um dia, ele está na costa leste dos Estados Unidos, recebe uma mensagem da fábrica que um fornecedor queria comprar 8 de vez. O cliente queria comprar 8 de vez. Ele não acreditou, ligou para o cara. Ligou para o cara e disse, olha, tem um pedido aqui, deve ter um erro, 8. Aí o cara, eu quero 10. Ele ficou louco. Foi para o outro lado dos Estados Unidos para ver como é que uma pessoa queria encomendar 10 liquidificadores, ele vendia 6 por ano, e o cara queria 10 de vez. Quando ele chegou lá, ele se deparou com o McDonald's, que era um atendimento rápido, sem garçom, fila, não tinha fila, mas era tudo muito rápido, muita gente sendo atendida, um volume imenso de venda. Ele aí pensou, poxa, uma loja dessa é um sucesso. Se eu replicar essa loja
nos Estados Unidos inteiro, eu vou ficar milionário. Foi o raciocínio dele. Foi o que ele fez. Chamou os irmãos do McDonald's e disse, olha, eu quero fazer aqui um negócio com vocês, vamos fazer uma franquia. Nós vamos colocar o McDonald's no estado todo, no país todo. Os irmãos tinham tido uma experiência infeliz com outra loja e não queriam. Ele foi fazendo proposta, assim, atrás de proposta, até que ele chegou numa proposta maravilhosa para os irmãos. Após 2 anos de implantado o McDonald's, ele recebeu um oficial de justiça. Ele recebeu um oficial de justiça citando ele de uma execução hipotecária. Por quê? O negócio estava muito bom para os irmãos do McDonald's. Ele, que tocava efetivamente a implantação das franquias, não estava ganhando dinheiro. Mas ele pensou, digo, olha, não é possível. Eu tenho um negócio maravilhoso. Que todo mundo quer botar uma loja do McDonald's. Todo mundo quer botar uma loja do McDonald's. E eu não estou ganhando dinheiro, tem alguma coisa errada. Ele contratou um consultor, é aí que eu digo, vem a questão das oportunidades disfarçadas. O consultor olhou o contrato dele todo, viu a situação dele toda e disse o seguinte, olha, você aqui não ganha dinheiro porque você tem que pagar das vendas um percentual muito grande para os irmãos. Mas você tem uma vantagem competitiva. Porque o negócio só pode ser implantado se aprovado por você. Então o que você tem que fazer é o seguinte, você agora vai comprar os terrenos e o McDonald's só vai ser implantado no seu terreno, no seu imóvel. Eu quero dizer a vocês o seguinte, o negócio do McDonald's deixou de ser vender sanduíche. O McDonald's é um negócio imobiliário, uma oportunidade disfarçada. E o último exemplo, é um exemplo muito legal também, o exemplo de um baiano, uma pessoa meu amigo pessoal, que o sonho dele era ser juiz de direito. Era um dos melhores alunos da faculdade, os melhores alunos da faculdade. Estagiou a vida inteira na Justiça Federal, assessorando uma juíza, porque ele queria ser juiz. Logo que se formou, abriu o prazo do concurso para a magistratura. Ele se inscreveu. Logo que se formou também, ele se tornou professor de processo civil. Olha que situação. Faz o concurso, passa na primeira fase, passa na segunda fase. A terceira fase foi a prova de sentença penal. Ele passou também. Quando veio a quarta e última fase, era a prova de processo civil. Um cidadão que passou a vida inteira estagiando na área, na justiça, fazendo sentença, ele já devia ter feito umas 2.000 sentenças, e era professor de processo civil. Ele perdeu o concurso na prova de processo civil. Eu estou falando de Fred Didier. Fred Didier perdeu o concurso de juiz. Perdeu o concurso de juiz na prova que ele mais sabia. Ele diz até hoje que os professores estão errados. Eu acredito nele. Os avaliadores estão errados. Mas o importante é dizer o seguinte, ele perdeu. E eu me lembro que ele perdeu na época e me ligou e disse, olha, perdi. E eu digo, e aí? Ele disse, aí, não serei mais juiz. Nesse mesmo dia, nasceu o escritório de advocacia dele. Se ele tivesse passado naquele concurso, ele não seria Fred Didier. Ele não teria tido a oportunidade de ter o crescimento profissional que ele teve, porque a magistratura imporia a ele limitações, inclusive geográficas. Ele não seria. Isso é uma oportunidade disfarçada. Ele não foi para debaixo da cama. Diante de um problema, ele enfrentou o problema e criou a oportunidade. E a advocacia permitiu que ele se tornasse quem ele se tornou. Eu vou encerrar então, apenas para concluir, com uma mensagem a vocês, um poema que eu conheci ainda no início da adolescência, de um poeta do Recôncavo, que diz muito para mim e acredito que se aplica a todos vocês que vão iniciar na profissão, que é Damário da Cruz. Tem um poema de Damário muito conhecido chamado Todo Risco. A possibilidade de arriscar é que nos faz homens. Voo perfeito no espaço que criamos. Ninguém decide sobre os passos que evitamos. Certeza de que não somos pássaros e que voamos. Tristeza de que não vamos por medo dos caminhos. Sucesso para vocês, coragem para enfrentar a vida e a advocacia. Muito obrigado. Eu vou pedir licença
tem outro compromisso.